Não vamos perder tempo. Vamos já ler o texto base. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e o versículo 19. Capítulo 18, de primeiro livro dos Reis, e o versículo de número 19. Acharam, meus queridos? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 19. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo, que comem à mesa de Jezabel. Amém, meus amados? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos à palavra do nosso Senhor. Meus irmãos, o texto, sabemos, né? O texto já vem apresentar, como tem sido a campanha, o tema, a mesa, e o texto já nos apresenta uma mesa de corrupção, não é? A mesa de Jezabel. E os irmãos, leitores da palavra de Deus, vai compreender mais sobre a palavra do Senhor, que após o reino, o que trouxe não foi a primeira vez, mas o que oficializou a corrupção no reino de Israel foi o rei Salomão, por incrível que pareça. Percebe? Capítulo de número 11, do mesmo livro dos Reis, o homem que pediu a Deus sabedoria, e Deus respondeu. Não só uma vez, que ele tem uma visão em um sonho, em uma visão, e Deus se apresenta a ele. Deus se apresenta a ele não só uma vez. O mesmo homem que Deus vai dizer que, olha, que Deus preservaria o trono e confirmaria o trono de Davi através da vida dele. Você conhece a palavra do Senhor e sabe que quando Davi já está ficando velho, o filho mais velho, no caso de Davi, o Adonias, meu pai está morrendo, até agora ele não falou quem vai ser o rei. Então, o que os reis faziam, irmãos? O rei procurava, por isso eles casavam com várias mulheres, arrumava filho para todo gosto. Ou seja, para que a linhagem real fosse farta, não é? E não faltasse à sua descendência herdeiros do trono. Então, por isso, havia vários casamentos, e onde o rei arrumava vários filhos, e Adonias, o filho mais velho dele, fala, opa, meu pai até agora não diz qual dos seus filhos vai ser o rei. E ele ajunta alguns homens, um sacerdote, um chefe do exército, chama mais alguns, vai sacrificar, e ali se declara rei, e aquele povo também o chama rei. Contudo, Natã chega até a Batseba, que você conhece muito bem, e vai falar, peraí, seu pai o Davi não tinha dito que ia ser Salomão o rei? Então por que dizem aí que Adonias reina? Acha que quando ele subir ao trono, ele vai ter pena de ti? Ou seja, o que o rei procurava fazer, e você vendo na história? Ele vai matar os demais, para evitar, não é, que outros se levantassem contra ele, outro até da linhagem real, e assumisse o trono. Então, por isso que Natã fala, acha que ele vai ter pena de ti? Se ele reinar, quando você for estabelecido? Ela vai até, Natã combina com Batseba, fala, vá até Davi, vá até o rei. Assim que você estiver lá, eu vou também. E eles combinam assim, chegam lá, e ela fala para Davi acerca de que Davi já tinha falado para ela, que seria o seu filho, não é? O segundo, no caso, que o primeiro, Deus não ia sentar no trono da linhagem de Davi, filho de um adultério, não é? Você conhece a história de Davi e Batseba. Salomão, então, vai subir ao trono. Adonias vai ficar agora, e agora? Vou ficar como um revolucionário, vou ficar agora como um rebelde, com alguém que tentou usurpar o trono. Ele foge lá para o templo, para o lugar onde é que, melhor dizendo, onde é que estava instalado o altar, geralmente em Siló.
apega-se à ponta do altar e começa a pedir perdão, ou seja, digamos que começa a pedir a complacência do rei, para que ele não fosse morto. E assim sucede, você conhece a história. Salomão começa a reinar, o Senhor vai aparecer para ele, não só uma vez. Ele pede sabedoria para poder saber discernir entre o certo e o errado e governar bem o povo do Senhor. E o Senhor o concede. Só que, irmãos, não basta começar a se alimentar das coisas de Deus, tem que ir até o final, irmãos. Não é verdade? Não basta eu começar, ser chamado pelo Senhor, porque Judas foi chamado, não é? Você vai ler a palavra de Deus, fala que o Senhor Jesus orou a noite inteira, e quando desceu, chamou os seus 12 apóstolos, dentre os seus discípulos. Irmãos, não era só 12, eram mais, mas aqueles que já caminhavam há mais tempo com o Senhor, foi elevado agora a um grau a mais, não de patente, amém, irmãos? A Bíblia diz que os homens têm senhorio sobre si, mas vocês não são assim, sois irmãos. Não é verdade? Não é assim que diz a palavra de Deus? Irmãos, nós não fomos chamados para receber títulos, para dar carteirada em ninguém na igreja do Senhor. Paulo falava, longe de mim, ele fala, eu não quero, eu me deixarei gastar e serei gastado por amor de vós. Ou seja, eu é que tenho que diminuir para ver se vocês venham a crescer. Irmãos, é lindo você começar a ler mais a palavra de Deus. Um conselho, leia mais, irmãos. Se você lê pouco, você entende pouco, interpreta pouco e pode interpretar errado. Não é verdade? Comece a ler a palavra de Deus todo dia na sua vida, introduza, porque a Bíblia diz, habite a palavra do Senhor abundantemente. Você vai lendo a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, sou eu que tenho que... Ele fala assim, olha, se enlouquecemos, é por Deus enlouquecemos. Se nós nos tornamos miseráveis, pobres e desprezíveis, mas é para a vossa glória. O que ele quer dizer? Irmãos, se nós somos tidos como pessoas indignas, ainda que não, se nós somos tidos como desprezíveis, ainda que não, ele fala, olha, nós passamos por tudo isso. Irmãos, em 2 Coríntios então é maravilhoso, quando ele começa a falar do que estava acontecendo com ele. E qual era a atitude que tinha que ter diante das injúrias, como se portar. E ele vai falar, irmãos, mas é para a vossa glória, e vocês são a nossa glória. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que a nossa glória é que a sua fé cresça. É isso que o apóstolo está dizendo. A minha recompensa é que você fique até o final e juntos um dia chegamos na glória do Senhor. Percebe isso? Ele está falando, eu não estou buscando conhecimento porque ele está sendo questionado, que ele não era homem de palavras. E ele fala, mas o nosso sim, não é sim e não. Mas no Senhor o sim é sim e o não é não. Porque em Cristo temos o sim e o amém. Ele quer dizer, não é quando eu falo não, eu disse não. Se eu falar sim, é porque eu disse sim. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha um desejo de voltar em Corinto, e ele fala isso para os irmãos. Mas você lendo em Atos dos Apóstolos, você vai ver que, pensando em chegar lá, dar uma volta e chegar lá, diz que aparece para ele em sonho um homem vestido, um homem macedônio, e fala, socorrei-nos. E diz ele que entendeu pelo Espírito do Senhor, que o Senhor estava enviando a ele agora para chegar até lá na Macedônia. E é por isso que o pensamento dele de ir até Corinto foi... E ele diz, quando delibero eu por acaso na carne? E ele vai falar, nossa luta, nossa milícia e as armas não são carnais. Ele quer dizer, eu não ajo na carne. Eu ando guiado pelo Senhor. Se eu não fui, não é porque eu sou carnal e disse que ia e agora sou pela minha carnalidade, por ser homem sem palavras, eu não fui. E ele está se defendendo destas coisas.
Precisamos, por acaso, de carta de recomendação para vocês? Não sois vocês mesmos a nossa carta? É isso que ele quer dizer. Não foi nós que eu, Timóteo, Tito, não fomos nós que levamos o evangelho? E a razão de vocês, coríntios, serem crentes já não é a nossa carta. É maravilhoso. É maravilhoso ver isso. Porque aprendemos que se eu comer a comida certa, eu tenho boa nutrição. Se eu comer da mesa de Deus, eu tenho nutrição divina, nutrição de Deus. E você vê isso na carta. A 2 aos Coríntios, lindamente. Qual é o comportamento que ele tinha diante de tanta coisa? Se ele fosse irmãos, ô tristeza que dá. Os que temos de pregadores de hoje ficam nas redes sociais expondo o evangelho ao ridículo. E pastor, sei lá das quantas, responde ao pastor, sei lá das quantas. O pastor, sei lá das quantas, de treta com o pastor, das quantas, sei lá. Expondo o evangelho de Jesus em nome da defesa do evangelho. Que coisa horrorosa. Sabe o que isso cria? Partidarismo. Porque o irmão do pastor A vai defender o pastor A. O do pastor B é da claque do pastor B. Parece briga de torcida organizada, sim ou não? E é isso, e diz que é... dá até raiva. Santa. Não, raiva santa. Aquele zelo para a tua casa me consumirá, que a Bíblia diz, quando Jesus vem, desce e entra no templo e começa a derrubar aquilo tudo. E os discípulos lembram que a palavra dizia isso. O zelo pela tua casa me consumirá. Qual é o zelo pela sua casa, irmãos? Tirar o pó? Não. Isso deve ser feito? Claro. O zelo pela tua casa é quando a casa do Senhor perde a razão de ser. Porque ele fala, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E tornou o quê? Covil de ladrões. O zelo que ele está dizendo é fazer a igreja voltar a ser o que ela era. O propósito pelo qual foi chamada. Esteio da verdade, diz a palavra. Coluna da verdade. O que significa coluna, irmão? Tira a coluna e a casa cai. Da casa do Senhor, tira a verdade e ela não tem razão de existir. Percebe isso? Coluna da verdade. Tire as colunas, irmão. Começa a derrubar isso aqui. Só sai de baixo rápido, senão você não é Sansão para morrer aí, né? Eu acho que não dá. Então, se a igreja, o zelo que ele está falando, irmão, é que a igreja seja aquilo pela qual ela foi chamada para ser. Porque se ela não cumpre o seu papel, aí vai naquela palavra de Lucas: por que essa árvore ocupa o lugar inutilmente? Já venho aqui há 3 anos e não acho fruto, corta e joga fora. Aí o Senhor dá uma palavra: deixa por hora, vou escavar, vou estercar, depois o Senhor volta. Se achar fruto, permanece. Se não, vamos cortar isso. Irmão, a paciência de Deus tem limite. Amém? Deus vem e procura em mim. Deus vem e procura em você. E não acha. Aí vem a obra de Cristo e fala: vou estercar, vou regar. E Deus vai voltar. E vai dar uma passadinha de vez em quando na nossa vida. E vai procurar, irmão. Amém? Então é uma coisa, irmãos, que dá assim náuseas. Né? Basta, tem uns que nunca vi. Basta acontecer uma coisa que quer dar um pitaco naquele assunto. Não é? Porque eu tenho que me posicionar. E aí vai criando, sabe, aquilo que está escrito em Coríntios, irmãos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Quefas, eu sou de Cristo. Aí Paulo fala: por que você é de Paulo? Pô, foi Paulo que morreu por você? Não, você é de Cristo, você é de quem morreu e ressuscitou por você. Você não é meu.
Você não é posse do pregador. Percebe isso? Você é propriedade de Deus. Você foi comprado com o quê? Com o meu sangue? Não. Meu sangue não compra nem a mim. Eu posso morrer pelos meus pecados, mas não posso ressuscitar. Percebe isso? Porque sendo pecador, o pecado está injusta. É justo a morte sobre mim. Percebe o salário do pecado? É a morte. Só alguém sem pecado pode morrer a sua morte e ressuscitar e trazer você junto. Entende? Por que não foi anjo que morreu por você? Porque primeiro anjo não pode morrer. Porque ele é espírito. Espírito não morre, meu irmão. Morre é carne. Só que se morre por causa do pecado dele, não ressuscita. Então tem que morrer pelo pecado dos outros. Então, morreu a minha morte. Não tem um hino assim? Para que eu viva a sua vida. A única forma. E aí vem. Teologia para todo gosto. Se o que você fizer na igreja, digamos aqui, né? Começa a fluir o poder de Deus. E Deus opera de maneira gloriosa. E começa a cair no poder de Deus. Aí eu, por causa da minha teologia, falo, cair no poder de Deus não é bíblico. Peraí, mas então parece que quando os sacerdotes, quando Salomão consagrava o templo, parece que nem os sacerdotes se mantiveram de pé. Então, quero ver ficar de pé aqui, se a glória de Deus manifestar enchendo toda a casa. Pronto, achei respaldo bíblico. Segundo respaldo bíblico, João, quando na ilha de Patmos, e Deus diz lá, ele em espírito, falando com o espírito, sobe para cá. E João sobe. E começa a ver alguém no meio dos candeeiros de ouro. E começa a descrever, cabelo branco, olhos como chamas de fogo. Vestido com vestes talares, ou seja, compridas, pés de latão reluzente, brilha deles, brilha, tem luz, sai glória dele, desse que ele está vendo. Diz que ele fez o quê? Cair como morto. Ele estava na carne? Não, ele estava já arrebatado em espírito. O corpo dele está lá na ilha de Patmos, mas o espírito dele está lá na glória. Isso é muito para a igreja aqui de hoje, não é? É poder demais para uma igreja carnal. É demais. Não é verdade, varô? Parece que... você está de brincadeira? Esse Deus é tudo isso? É. Esse Deus tem esse poder? Tem. Mas é mais fácil eu dizer e arrumar uma teologia e abraçar a minha teologia do homem, tá? Irmão, toda a teologia é o homem examinando o que Deus revelou sobre si, amém? Não é Deus estudando Deus, a Bíblia diz que ele é insondável, não é? Paulo, lá no capítulo 11, quando ele, de Romanos, quando ele está falando como foi que Deus tirou o judeu, o ramo legítimo, e pegou a mim e você que não tinha fruto que prestava, e colocou no lugar do ramo que ele tirou. E deixa claro, o ramo que era para dar o fruto para ganhar você, não ganhou. Não frutificou. Eu tirei você que não tinha fruto que eu agradava e coloquei no lugar dele para, através da sua vida, mostrar quem eu sou para ele. Citá-lo ao juízo, ao zelo, melhor dizendo, ao ciúme, e ele desejar voltar para o seu Deus. Deus é maravilhoso. Ele usa o judeu para falar de Deus para o gentil. O judeu não cumpriu o seu papel. Deus então, o que diz em Oséias? Serei chamado de meu povo, de meu Deus, por aqueles que não me chamavam de Deus. E chamarei de povo aquele que não era o meu povo. Não é assim? Aleluia. Aleluia, igreja. Oh, meu Deus.
Coma da mesa certa, irmão. Pare de beliscar nas coisas santas e se lambuzar no que não presta. Não é coisa santa. Só um pouquinho. E é por isso que a nossa nutrição espiritual, Hugo, é tão ruim. Somos obesos na carne, percebe? Na carnalidade, entenda o que eu quero dizer. Nisso nós somos obesos. Fete crente. Né? Fete crente. Obesos na naturalidade. Bem nutridos das coisas naturais, não é? E das coisas espirituais, raquítico. Totalmente esquelético das coisas espirituais. E aí quando eu me torno seco no espírito, as coisas gloriosas é estranha mesmo. Hein? 1 Coríntios capítulo 2 diz que as coisas de Deus é loucura para o carnal. É loucura. Pois que Paulo fala, por isso que nós somos mesmo loucos. Já que é louco por Deus. Ah, quer me chamar de maluco, de doido, retardado? Sou mesmo. Mas tem uma razão dessa loucura. É o que você não compreende. É o que não cabe na sua mente. É que a sua razão não consegue perscrutar, não consegue examinar e dizer o que é. Porque ele é insondável. E ele canta em Romanos 11, Ramancho rei amai, rende canto lavas. Rimancho rei amai, remancho rei amai. Profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Profundidade. Quem primeiro deu a ele, para que dele possa receber. O que ele faz por ti, que é em retorno do que você fez por ele? Fala para mim. Nada. Não fostes vocês que me amaram. Eu amei vocês primeiro. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês primeiro. Amém. Não foram vocês que me criaram. Eu criei vocês primeiro. Amém. Aleluia. Coma das coisas santas, irmão. Confunda o mundo, confunda a igreja, irmão. Você vai confundir a igreja. A igreja é carnal. Ela é carnal. Então o zelo por tua casa não é limpar a igreja, amém, irmão? Tudo isso pode ser feito, mas isso não acrescenta nada na sua vida espiritual. Sim ou não? Não, irmão, a Bíblia não diz assim, limpai a minha casa sem cessar, ou orai sem cessar. Ué. Medita na limpeza de dia e de noite, ou medita no livro no livro desta lei de dia e de noite. Acho que é no livro da lei, não era? Então deve deixar as moscas? Não é isso que eu disse. É porque a gente pode confundir ativismo congressional com vida com Deus. Não confunda isso. Não confunda isso. Deixa de te chamar de doido. Deixa de te chamar de louca. Deixa de te chamar o que não aproveita das coisas desse mundo. Sua mesa é outra, ou não? É. Sua comida é outra. Sua nutrição vem do céu, como foi, não é? Para Elias. É loucura, irmão? Claro que é loucura. Fala que não é loucura. É. Mas só os doidos conseguem chegar para uma viúva, comer metade da comida dela e falar, não é? Ela já não tem nem para ela. Só os loucos. Porque Deus fala, vai para Sarepta. Falou para Elias, não falou? E ele foi para lá. Chega lá, até o pouco que a mulher tem, ele quer. Faz um bolo pequeno para mim. Depois eu vou te dar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? O que Deus quer de você é o pouco, meu. E o que Deus vai retornar em resposta é a farinha que não acaba. É o azeite que não acaba. Percebe? E Jesus vai usar isso.
para os judeus. Com Eliseu não tinha o azeite? Somente os Pinel, enlouquecidos pelo Senhor, porque para este mundo, entenda entre aspas, comeu comida estragada. Mas a comida é do céu, irmão. Para o mundo é estragada. O mundo não entende essa comida. O mundo não entende você fazer vigília sozinho, na sua casa. Mas o teu pai que vem em secreto, te recompensará, varoa. Te recompensará, varoa. Varão, eu não vou ter que ficar de fora, né? Varão, sou bobo. Falar para os outros, não vou falar para mim. É ou não é? Bobo eu fui antes de aceitar Jesus, né, varoa? Agora eu sou louco. Um estágio a mais, né? É isso. Seja maluco. Deus chamou Israel para não copiar as nações em sua volta. Não copie Israel. E o erro de Israel foi o quê? Copiar as nações em sua volta. Então, quando a igreja cai na besteira, eu tenho que copiar o ritmo musical do sucesso da agora. Ela está copiando o seu vizinho? Tá. Igual Israel copiando os deuses, sim ou não? O tipo de altar, o tipo de culto. Israel chegou à besteira de matar criança em sacrifício ao Senhor. Copiando quem? Os deuses vizinhos. Então, igreja, sua comida é uma só. Uma só. A minha mesa e a sua é uma só. O Senhor vai usar a boca de Paulo e ele vai deixar claro, não é para vocês assentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Não vai falar assim. Só que vai. Não é para sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Irmão, quer saber? A mesa dos demônios não vai vir escrita assim, que é a mesa com chifrão, sabe? Cuidado, mesa do Beelzebu. Não! Vai estar disfarçada de coisa boa, de culto ao Senhor. Percebe, varoa? É assim, irmão. A armadilha, ela tem que ser sutil. Paulo fala, nós não menosprezamos os ardis de Satanás. Ou seja, a sua armadilha e ciladas bem arquitetadas. Sim? Não vai estar escrito mesa da corrupção. Cuidado, crente. Vai não, irmão. Vai te trazer sem você ver. Percebe? Então, tenha também no seu coração o zelo da casa do Senhor, para que nós, como cristãos, e a igreja de Jesus, cumpra o seu real papel. Pastor, somos poucos. Diz que um faria correr 7.000, né, Hugo? Virão por um caminho e fugirão por 7. Basta um cheio do Espírito Santo, como Samar, defendendo o campo de lentilha. Então, meus irmãos, somos poucos? Somos. E daí? Somos mesmo. Pouca força? Claro. Limitados, como Paulo fala, na minha fraqueza, ele está falando da minha limitação? Sim. Mas diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, Paulo declara que não é por minha limitação que o evangelho chegou aí, não. Foi pelo poder de Deus que capacitou esse limitado para fazer o que vocês viram aí no meio do vosso meio. Então, meus irmãos, igual vocês aqui, várias igrejas que você for, se levar o evangelho, vai estar assim, pouca pessoa. Mas se essas poucas pessoas começar a comer mais da mesa do Senhor, se encher da presença de Deus, meu Pai, meu Deus, percebe? Os sedentos começam a chegar perto de quem é sedento, percebe? Porque sempre vai haver quem quer o oba-oba do evangelho.
Não vai faltar no nosso meio. Mas pessoas sedentas que estão caçando um lugar, vai ver você, peraí. Ali tem um sedento, eu vou começar a andar com esse sedento. Ali tem uma sedenta, aqui tem um sedento. Opa, peraí, que água ele bebe? Por que Deus está usando a vida desse homem, dessas jovens? Percebe? É o resultado da sua nutrição no Senhor. Então hoje é terrível. Os homens de Deus hoje só tem nome, tá? E vão escandalizando o nome do Senhor, tá? Vão dar palpite sobre tudo. E aí ficam as gangues, né? Igual está em Coríntios lá. O problema da carta aos Coríntios no início é essa divisão. Ele falou, ó, chegou uns aqui da família de Cloé falando que entre vocês aí tá havendo divisões. E em parte eu acredito. Ou seja, eu acredito porque eu já tenho visto isso aí. E aí ele vai escrever a carta, falando. Depois ele vai escrever a segunda, que pode ser a terceira ou até a quarta, e aí vai. Ah, mas e as outras? Não importa, o que eu tenho já basta. Né? Já basta. Então, meus irmãos, tenha uma boa nutrição, não coma porcaria, não senta à mesa da corrupção, que vai ter a aparência de mesa do Senhor. Vai ter, irmão. Vai ter. Então começam essas claques evangélicas. O da igreja A contra a igreja B. E aí as teologias? Lembra que eu estou falando, teologia não é estudar Deus. Se ele é insondável, eu não estudo Deus. Eu estudo a palavra. E a palavra é o quê? É o que ele falou dele. E o que ele falou dele? Romanos 1 vai falar. Do que de Deus se pode conhecer, ele manifestou. Ou seja, o que ele revelou a nós. Revelou tudo? Não. Para quê? Eu não ia saber mesmo. É muito para a minha percepção pequena. Você vai chegar perto, em nome de Jesus, quando tiver com um bebezinho no colo, e vai falar, eu vou te ensinar, bebezinho da mamãe, física quântica. Adianta. Não. É uma linguagem que ele nunca absorve. Não vai absorver. E Deus vai falar de toda a sua glória para ser finito? Não, para quê? A Bíblia diz que se fosse escrever tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, tudo que ele fez, João vai falar isso, João capítulo 21, não haveria livros que coubesse, mas o que está escrito é o bastante para que creiais que ele é o Filho de Deus. Só. Então a Bíblia é para que eu creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Só. Só. Então, meus queridos, não entra nessa. Não vire claque evangélica, tá? Não vai, a teologia aqui falou que Jesus não opera mais. O Jesus dele. E da teologia dele. Porque é mais fácil para mim. Porque digamos que eu vou fazer um experimento. Pego aqui um cadeirante e vou nas igrejas. Irmão, eu garanto para você. Eu vou rodar as igrejas todas, ele vai vir na cadeira de roda ainda. Com certeza que vai. Aí eu tenho duas formas de concluir o meu experimento. Duas. Ou Deus não cura mais, ou nós como igreja estamos mal. Percebe isso, varoa? O que é mais fácil para mim? Falar que Deus já não faz mais. Sim ou não? Porque aí eu continuo como homem de Deus. Eu continuo como, conferencista internacional. Com meus, como se eu fosse um grande homem do Senhor. É mais fácil. Sim ou não? Aí eu invento uma teologia que, cessacionismo. O Deus que operou, eu não posso negar que Deus fez milagres. Posso? Não posso. Não é verdade? Porque eu vou ler Atos dos Apóstolos. Mano, pega Atos dos Apóstolos. Vai ver o que... Atos dos Apóstolos não é doutrinário. Só no capítulo 15 que ele fala umas coisinhas ali. O resto é tudo fazendo o que Jesus fez. Doutrinário é Paulo falando em Corinto, escrevendo aos Coríntios, escrevendo aos Romanos, aos Gálatas. Isso, as cartas são doutrinárias. Mas Atos dos Apóstolos não é doutrinário. Ele não está ali como Paulo corrigindo, percebe? Tem uma questão, vou escrever lá. Olha, irmãos, por favor. Tem uma questão só no capítulo 15. Deve ou não deve? A questão de
do sábado, de guardar a lei de Moisés ou não. Ele vem, traz, fala, ó, abstenha das coisas sacrificadas, das coisas aos ídolos, das coisas sufocadas, melhor dizendo, ou seja, daquela oferta morta sem derramar o seu sangue, tá? Porque o sangue é a vida e a vida, isso ensina que a vida foi dada, percebe? Para eu ter vida, aponta para Cristo, tá? Fala essas coisinhas, abstenha da idolatria, da prostituição, mas só. Não fica ali com muita coisa. E o resto, se tira os milagres, vai sobrar o que de Atos dos Apóstolos, irmão? Nada. Deus vem para a sua igreja em Marcos capítulo 16, a partir do 15. Vai lá pregar a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é isso que vai falar? Vai dizer que esses sinais vão acompanhar os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegar alguma coisa aí mortífera ou ingerir, mal nenhum vai lhe fazer. Beleza. Mas isso parece, aí vem eu posso dizer que só valeu para eles? Não, irmão, isso vale para mim também. Para mim também, essa ordem, pregue a todo mundo, expulsa os demônios, cura os enfermos, falará novas línguas. Mas aí aquele seco de uma teologia morta, que não tem experiência nenhuma com Deus, e a sua teologia não cabe o poder de Deus, ele tem que dizer que, não, essa língua aí, na verdade, não era bem língua. Era outra coisa. E aí cresce os irmãos da claque da teologia do Deus que não faz nada. Esse crente tem ambição em alguma coisa com Deus? Tem não. Ele só lê a história do que o Deus dele fez. Ele não experimenta na sua vida nada de Deus. E aí, se nessa igreja aqui, Deus começa a operar e derruba todo mundo, aí a teologia dele não vai deixar. Não é de Deus aquela igreja. Aquela igreja não é de Deus. Porque a igreja de Deus não encaixou na teologia do Deus que ele raciocinou, com alguns versículos que ele arrumou, fez um malabarismo em muitos deles, e criou uma teologia que ali Deus não pode fazer, porque a minha teologia diz que não. Percebe? Aí o que eu faço então? No capítulo 40 de Êxodo, diz que quando levanta o tabernáculo e a glória de Deus enche aquilo lá, que nem Moisés conseguiu entrar lá dentro. E aí? Como é que faz? Aí eu tenho que dar um jeito. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo o poder de Deus. Quando você lê a Bíblia, você vê o poder de Deus, irmão? Eu vejo. Quando pega Atos dos Apóstolos, pega o Evangelho, vai marcando toda hora que Jesus opera maravilhas. E João vai falar isso no Evangelho. Que se eu fosse escrever o que ele fez, menino é um João que mais do século 21, né? Se eu fosse escrever o que ele fez, cuido que não haveria livros que coubesse. Antes dele ser assunto ao céu, ele fala para aqueles discípulos que no capítulo 10 de Mateus, ele falou, eu te dou autoridade, eu te dou poder para você expulsar demônios, ressuscitar mortos, limpar leprosos, dá o evangelho porque eu te dei o evangelho. Ele fala, olha, quer saber? Tá pouco. Fica em Jerusalém. Fica lá. Porque vai cumprir uma promessa de Deus sobre a vossa vida. E veio e foram revestidos do poder de Deus. Não é? Mas uma igreja agarrada numa teologia onde Deus não faz nada mais. Deus é um ser lendário. A teologia dele não consegue admitir que não é Deus. Ele não pode fazer isso. Porque ele não chegou a tanta cara de pau. Mas não pode ser um Deus de poder. Se eu for na sua igreja e Deus estiver operando, na minha teologia não cabe, a sua igreja não é de Deus. Porque não coube na minha teologia, afinal de contas, seu Deus não se adaptou a mim. Estranho, né, varão? Deus esquisito. Hoje Deus, se não rezar, não vou falar rezar não, então fica esquisito, né? Se Deus não encaixar
na teologia do que o homem criou, na cartilha do homem, não há Deus. Diz que os céus não o pode conter. Deus vai ser contido por sua razão. A Bíblia diz que os céus não o pode conter. Como é que uma pessoa criada numa igreja morta vai querer poder de Deus? Batismo com o Espírito Santo. Aí eu tenho que fazer uma versão do que é batismo com o Espírito Santo. Versão humanizada e fria e morta do que é ser batizado com o Espírito Santo. Ah, você é ser batizado com o Espírito Santo quando você creu. Negativo. Negativo. Quando os discípulos creram em Jesus, já andava 3 anos com ele, já ou não já? Já. Então por que eles foram batizados com o Espírito Santo depois, 50 dias depois da ressurreição de Jesus? Então, quando você é salvo, não quer dizer que você recebeu o batismo com o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles e fala o quê? Recebei o Espírito Santo. Na salvação, você recebe o Espírito Santo que opera regeneração, transformação. Vai pegar o que não presta e fazer virar o que presta. É isso, regeneração. Pegar o podre e tornar algo bom. Pegar o homem bruto, covarde, o homem animal e torná-lo num filho de Deus. Por isso que o que é nascido da carne sempre vai ser carne. Para ser filho de Deus tem que nascer do Espírito de Deus. Só ele te torna um filho dele. Aí eles vão ser batizados com o Espírito Santo, que é receber a virtude, o revestimento de poder de Deus, que vai te começar a... Veio sobre o Hugo. O Espírito Santo já tem para ele algo na igreja. Ah, o Espírito Santo, digamos, não sei, conforme os ministérios de Efésios, que Paulo vai descrever. Ou em Romanos também, capítulo 12, descreve alguns outros ali. Mas vamos pegar o de Efésios primeiro. Deus chamou ele. Ah, Deus deu uns para evangelista. Pronto. Deus deu, amém, irmão? Porque hoje nós somos uma igreja tão espiritualista. Espiritualista não é ser espiritual. Tão espiritualista, digamos que, olha, no fim do ano, nós vamos levantar aqui obreiros ao Senhor. E eu começo. Senhor, a quem, Senhor, a quem, Senhor, a quem, Senhor. Mas, irmãos, se eu não tiver moral para ouvir a resposta, eu posso orar o ano todo. Já viu aquela frase, crente elogiando o muçulmano? Eles oram 5 vezes por dia, para tudo que está fazendo. Põe a toalhinha, ajoelha e ora. Se vê, eles vão me matar, não vai? Então é melhor ficar bem com Deus, que se eu se matar, eu vou para a glória. Pronto. Quantas vezes Deus responde? Nenhuma. Pode orar 10. Pode orar 200. Sim ou não? Pode orar. Ah, e o cristão quando elogia o testemunho de Jeová? Ah, irmão, todo dia de manhã estão na casa dos outros. É ou não é? É. Mas a Bíblia diz o quê em Mateus? Na casa que entrar, expulsa o demônio. Você já viu o testemunho de Jeová expulsar algum demônio numa casa que ele entra? Não. Não. E nem vai. Ressuscitai os mortos, já viu? Não. E nem vai. Curai os leprosos. Já viu? Não. E nem vai. Nem vai. Curai os enfermos. Viu? Não. E nem vai. Não adiantou. Fez o que Deus queria. Ponham algo no seu coração. É preciso restaurar a casa do Senhor. É preciso, lembra que eu falei no início, o zelo da tua casa me consome. Essa palavra fala de Jesus. Por isso que ele sai lá daquele jeito, derrubando tudo, dos cambistas, aquela coisa toda. Quer dizer, a minha casa de Deus perdeu a razão de ser. Se a igreja perde a razão de ser, esse zelo de Deus está consumindo o coração de Deus. Olha para nós. Aleluia.
Paulo fala, acaso incitaremos a Deus a zelo? Somos mais fortes do que Ele? Cuidado então. É isso que ele quer dizer. Eu vou incitar a Deus a zelo? Acaso se Ele por esse zelo vier para cima de mim, tenho eu condição de lutar contra Ele? Por isso que Paulo está falando, opa, espera lá. Então, irmãos, como crentes no Senhor, zele, lembra a Bíblia, fala, olhai por vós mesmos. E Jesus fala, cuide para que esteja de pé. Não é verdade? No dia do Filho do Homem. Então, meu irmão, zele pela sua vida, sua saúde espiritual. Amém? Zele por sua saúde espiritual. Eu congrego na igreja morta. Irmão, seja vivo então, pelo amor de Deus. Seja vivo no meio dos mortos. Lembra a palavra de Deus, Isaías 53, veio subindo como um renovo. Ou seja, aonde só havia o que estava morto, brotou algo vivo. Imagina o renovo aí, imagina, já viu quando um campo queima e fica só as cinzas? Basta um orvalho ou algumas chuvas, começa a apontar no meio das cinzas aquela coisa verdinha. Sim ou não? Porque lá tem raízes ainda. Então, imagine então esse campo queimado como ser humano. As cinzas, o homem, está tudo morto. E lá, pela chuva da graça de Deus, brota um brotinho, que era Cristo. Por isso que ele fala, veio surgindo como um renovo em terra seca. Algo brotou numa terra seca. E era da raiz de quem? De Jessé. Ou seja, da linhagem de Davi. Está brotando a vida. Veio a vida. Amém? E ele diz que eu sou um galho nele. Para dar fruto. Então, olha. Se a terra é seca, você não tem que ser. Mas depende muito, irmão, da sua vontade. Vai depender muito de você olhar em sua volta e falar assim, quem são meus vizinhos, quem são meus vizinhos, quem são minhas nações vizinhas. Ou seja, o que está em minha volta que não agrada a Deus, o que está em minha volta que me impede de viver o propósito do Senhor, se eu me associar. Percebe isso? E por isso, se você for um crente, irmão, que derrubar pelo zelo pelo Senhor essas mesas dos cambistas, dos que distorcem e corrompem o evangelho do Senhor, você vai ser louco. Com a autoridade de quem você faz isso? Foi perguntado para ele. Derruba esse templo, em 3 dias eu levanto. Me mata e você vai ver. Me mata e você vai ver. Com a autoridade de quem? Com a autoridade daquele que no 3º dia vai me ressuscitar dentre os mortos. Que diz que a morte não pôde deter. Não é verdade? A morte não pôde segurá-lo. Não pôde deter. Então, meu amado, em nome de Jesus Cristo, começa a sentar na mesa mais de Deus. Nutrir das coisas do Senhor. Ora mais. Pastor, eu consigo orar só 15 minutos. Se você começar com esses 15 minutos, irmão, não demora, isso é 1 hora e você não viu. Pastor, mas eu chego do trabalho e tenho pouco tempo. Você vai ter que decidir. Percebe, irmãos? Você vai ter que decidir. Que tipo de cristão você quer ser? Cheio ou vazio? Cheio ou vazio? Que vai falar de um Deus que não conhece? Ou vai mostrar o Deus que você conhece? Ou vai revelar através de si quem é o seu Deus? Pastor, mas eu trabalho. Sim, eu sei. Eu chego cansado. Deus também sabe.
Irmãos, em nome de Jesus, é contigo. Que tipo de cristão eu e você tem o desejo de ser? Porque já depararam em uma hora que o seu cristianismo, você vê, meu cristianismo é fraco para isso aqui, hein? Você já deparou com essa situação? Já deparou com a situação que a sua oração parece que não move uma palha? A maioria de nós, irmão. Só que tem duas atitudes, como eu falei. Ou eu abraço uma visão teológica, que Deus não opera mais, ou eu assumo que o meu cristianismo é balela. Ou eu assumo que o meu cristianismo ainda não é o bastante para ter o levanta e anda. Percebe? Mas aí, como Paulo vai dizer em Corinto, e se você ler a palavra de Deus, você vai ver lá na carta aos Apocalipse, que a mesa de Jezabel está lá ainda. Mas Jezabel já estava morta. Ó. Então o que é a mesa de Jezabel? É a corrupção da verdade, irmão. A gente tem mania de falar, aquela irmã ali está vestida igual Jezabel. Irmão, Jezabel não está falando de sensualidade. Está falando de corrupção. Que foi ela que, ao casar com Acabe, trouxe o seu culto, no caso ela era dos Sidônios, trouxe o culto pagão para dentro da casa de Deus. Irmãos, e o que começa assim, termina assim. Muitas vezes eu falei umas coisas para vocês, mas parece exagero. Mas começa com um pouquinho. Salomão traz esses cultos, ele casa com várias mulheres, que eram alianças que eles faziam, diplomáticas até, digamos que a diplomacia era mais ou menos assim. Basta ler também a história de Portugal, por exemplo, quando as casas, não é, Hugo, se casavam para a coroa, se associar à coroa tal. Havia muitas essas coisas. E também na época de Salomão era a mesma coisa. E diz que as suas mulheres corromperam o seu coração, e o coração dele já não era mais inteiro como foi do seu pai Davi. E aí a corrupção começou a entrar. O profeta Aías vai falar vai profetizar, encontra Jeroboão, que era um dos, digamos assim, encarregados, colocado por Salomão, por ser um homem inteligente e sábio e habilidoso sobre a casa de José. Ele era da tribo de Efraim, o Jeroboão. E ele vai... O profeta Aías rasga sua capa em 12 pedaços, dá ele 10. Fala, ó, Deus está te dando 10 tribos. Vai deixar 2 lá na casa de, no caso, Judá. E Benjamim na casa de Judá, no caso. Por causa do meu servo Davi. Que eu prometi a ele que o reino dele ia ser eterno. Mas eu estou te dando 10. Só que Deus sabe, mas tem que andar também nos meus caminhos, tá, senhor Jeroboão? Não vai vir através de você o Messias, mas eu vou também ser com o teu reino. Assim como foi com Ismael. Lembra? Ismael e Isaac. Ô Ismael, a promessa não é contigo. Mas também vou te fazer uma grande nação, vou te abençoar. Mas promessa da minha obra redentora vem de Isaac. Contigo é uma bênção. Você contigo. Mas a palavra que salva até você vai vir dali. E aí Jeroboão começa a pensar, pera lá. Esse pessoal vai ter que descer a Jerusalém para adorar o Senhor. E 3 festas eles tinham que descer. Na festa dos pães asmos. Na festa da primícia, no caso, Pentecostes, desculpa. E na festa dos tabernáculos. Esses 3 anos eles tinham que descer lá em Jerusalém. Quando esse povo for lá, esse povo vai cair na graça do rei que está lá, da casa de Davi, vai me matar e vai restituir o reino. Quer saber? Vou colocar um bezerro em Betel e outro em Dan e outro em Betel. Bezerro de ouro. Fala aqui, ó. Olha o seu Deus aqui, ó. Que tirou você do Egito, foi esses 2 bezerros aqui, ó. Não precisa descer lá, não. E aí ele vai fazer uma cópia do culto da festa dos tabernáculos, que era no 15º dia do mês 7. Ele pega o 15º dia do 8º mês. E fala, ó, essa aqui é a festa que vocês vão fazer. Precisa ir lá, não.
Então a mesa da corrupção vai te afastar do Senhor, irmão. E agora eu vou te explicar. Não te afasta. Era só festinha que Deus queria. Irmão, Deus é Deus de fé. Para com isso, irmão. Você não leu a Bíblia direito. Começa os pães asmos, a origem dele está em Êxodo 12. Quando Deus vai tirar o povo do Egito. E pão asmo é pão sem fermento. E Deus está falando, jogue todo o fermento fora. Ou seja, a partir de agora eu estou tirando a terra da escravidão, simbolizando, eu estou tirando de uma vida natural para uma vida sobrenatural, peregrina comigo no deserto até eu te levar à sua terra. É isso, pão asmo é isso. Durante 7 dias vocês vão comer pão sem fermento, mostrando que vocês se alimentam do que é santo. Do que é santo. Porque foram santificados pelo Cordeiro da Páscoa. O que inaugurava o pão asmo? O Cordeiro Pascal. Matava por volta das 3 da tarde. E já começava ali mesmo, quando virasse o 6 horas da tarde, que virava o dia, que já virava, como para nós vira meia-noite, para eles viravam 6 da tarde. Se pôs o sol 6 da tarde, opa, já é outro dia. Começa a comer pão asmo. Então o Cordeiro morre e começa a sua vida de pureza na presença de Deus. Você aceitou Jesus, você aceitou o seu Cordeiro e comeu dele, começa a sua vida de nova criatura, irmão. Eu não compreendo como é que eu posso ser cristão trazendo todas as porcarias de uma vida natural. Não é cristão. Não é. Não é. Como é que pode? Tá cheio por aí, né não? São influencers. Também. Levando um monte atrás de si. Diz que cego guia cego e ambos cairão no buraco. Sim. Muito bem. Então pão asmo é isso. Santa convocação. Santifica a sua vida. No 8º dia, santa convocação. Convocou para santificar, depois convoca os santificados. Jesus te chamou para santificar, ok? No arrebatamento ele vai chamar os santificados. Pentecoste. 50 dias depois da ressurreição. Levítico capítulo 23, vá lá e leia lá. Que ele vai, conta 7 semanas de 7, vai dar 49. No dia seguinte ao sábado 49, é o domingo 50. Que é o dia de Pentecoste. Então, na primícia, como o Hugo até leu, em Levítico 23 vai te dar mais detalhe, vai pegar um óleo da sua colheita e traz para o sacerdote. O sacerdote vai colocar na presença de Deus. No 3º dia, o sacerdote vai lá mexer com ele. Ou seja, simboliza Cristo cortado da lavoura, trago à presença de Deus, oculto aos homens e ressuscitado ao 3º dia. É isso. 50 dias depois do sacerdote mover o óleo, vai acontecer outra coisa. Pentecoste. Que é a vinda do Espírito Santo, como está lá em Atos, capítulo 2. Deus recebendo a lavoura dele. Amém? É isso. Santificando o seu fruto. A sua colheita. Os seus, selando os seus. Então, quando a falsa adoração do Jeroboão levaria o povo a isso? Não. A mesa da corrupção vai te levar a aproximar de Deus? Pelo contrário, está chamando o juízo de Deus sobre a sua vida. Então, meus amados, eu já vou parar, não vou estender não. Senão nós vamos por aí, né? Ai, tabernáculo, capítulo 21 de Apocalipse. E o tabernáculo de Deus agora está com os homens. Tabernáculos eles tinham que vir, morar em tendas, lembrando que um dia Deus fez eles morar em tendas no deserto, amém? No deserto em tendas era lugar fixo? Não. A minha morada é o quê? Incerta. Lembra que Pedro fala como peregrinos e forasteiros. Pedro fala isso para mim e para você. Como quem morando em tendas nesse deserto, até um dia ir morar na casa de Deus. O que ele fala? Vos farei coluna no templo do meu Deus.
ou seja, algo fixo na minha presença. E colocarei sobre você o nome do meu Deus e o meu mais novo nome. Aleluia. O que é isso? O nome dele em você quer dizer, você é meu. Você é meu. Não tinha os gado marcado? Tinha ali o nome do proprietário. Onde achar aquilo ali? Já sei de quem que é essa marca aqui, é do fazendeiro ABCD. Então você, alguém marcado, é meu. Porque o meu nome está sobre você. É meu. Me pertence. Então, você e eu, peregrinos, mas livres. Pedro fala isso. Livres. Então nós saímos, a nossa casa de servidão do nosso faraó era a nossa vida no mundo. A nossa euforia foi quando aceitamos Jesus. E aí ele nos deu uma tendinha, meu querido. Para você saber, não sois deste mundo, como eu deste mundo eu não sou. Porque eu vou voltar para levar você para sua casa. Porque se não tivesse, eu teria dito. Sim ou não? Capítulo 14 de João. Se na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu tinha falado. Mas eu vou voltar. Eu vou pegar vocês e levar vocês para mim mesmo. Mas por enquanto estamos em tendas. Você tem que entender isso. Estou aqui, mas não sou daqui. Eu tenho uma pátria de onde Cristo vive. Filipenses fala isso. A nossa pátria é no céu, de onde Cristo vive. Sua pátria é celestial. Sua nacionalidade é celestial. O seu pão vem do céu. A sua água vem da rocha que segue o povo de Deus, que é Cristo. Então seu alimento, ele falou que ele é o seu alimento, sim ou não? Capítulo 6 de João, se comerem de mim, eu vou permanecer em vós. Quando você come um pão não está em você? Tá. Então ele usa essa analogia. Se você se alimenta, se você absorve a minha palavra, e o que eu fiz por você é a mesma coisa de eu estar em você. João 7:7 vai dizer. 15:7, desculpa. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra em vocês, peça o que quiser. E será feito. Já vou parar por aqui. Meus amados, está na minha mão e na sua mão. A mesa de Jezabel sempre vai estar aí, irmão. Disfarçada, não vai estar escrito: crente, cuidado, viu, servo do Senhor. Mesa de Jezabel. Vai estar não. Vai estar como um falso cristianismo, um evangelho mais suave. Sim ou não? Hoje, já viu que tem igreja hoje que há 30 anos atrás você nem sequer sonhava em ter? Você sabe disso. Não precisa nem falar que tipo de igreja. Você sabe. Aleluia. Antigamente tinha as igrejas satânicas, né? Sempre teve. Agora é a igreja satânica se passando como igreja do Senhor. Porque ela tem nome, tem pastor meio esquisito, você sabe. Pastor com uns requebrados, meio estranho. Ai, ai, ai. Né? Meio molenga, né, varão? Meio macho, igual a franga. Pronto, vocês entenderam. Né? Há 30 anos atrás você pensava nisso? Não. Mas lembra, o que começa simples, não vai terminar simples, irmão. Por que o poder de Deus não está mais na igreja? Porque o homem de Deus foi permitindo, pouquinho a pouquinho. Apocalipse capítulo 3, 20. Jesus está do lado de fora batendo para entrar, sim ou não? Sim. Querendo entrar na igreja dele. Para cear contigo e ele. E eu cearei contigo e você comigo. Para sentarmos à mesa, comermos junto, ter comunhão. Símbolo de amizade e de comunhão. Vou parar por aqui, irmãos. Põe de pé, faz favor. Vamos orar ao Senhor. Você sabe que ali nesse texto Elias chama os profetas para ir ao Monte Carmelo. Chama lá os seus profetas. Já traz os de Baal e traz os da Zerá também, do poste Hidro, que come a mesa de Jezabel. O falso culto que Jezabel
sustenta. Então, irmão, Jezabel não é sensualidade apenas. Está falando de prostituição do culto, adulteração da verdade. E tudo que sustenta isso é a mesa de Jezabel. Percebe? Como eu disse, lá em Apocalipse, se eu não me engano, é que a gente te atira, você vai encontrar lá. Tem aí que tem uns, vocês estão tolerando uma profetisa aí, que age como Jezabel. Então vai estar assim, irmão, vai fluindo no meio do povo de Deus com cara de coisas de Deus. Elias vai para o Monte Carmelo, que o Monte Carmelo era tido como o Monte Sagrado dos cananitas também. Ah, é? É meu quando Elias falar assim, ah, é? Seu Deus é Deus? Então tá bom, vão lá no seu terreiro e vão fazer lá no meio do seu terreiro, do seu bruxedo. Vamos lá. Começa. Vamos fazer uma coisa aqui. Quem responder com fogo é Deus de verdade. É isso que Elias está a mesma coisa. Vamos lá na sua casa, naquilo que vocês chamam de sagrado. Vamos lá no monte que vocês têm como sagrado. Vamos lá, chama lá para o Baal lá. Baal, ixi. Elias orou e Deus respondeu. É a mesma coisa hoje. Ah, é? Vamos lá no terreiro que Satanás diz que ele é Deus. E vamos ver quem é Deus de verdade. Mas tem que ter Elias, né? Eita glória, meu Deus, me faz um Elias, Pai. Vamos orar ao Senhor, irmãos.